Boa noite. Bom. A internet está funcionando, o Enderson também, a internet está coletiva. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Como o senhor sempre diz, me permita usar, nem tudo na vitória está certo, goleada, né, 4-0 de passagem, e nem tudo quando perto está errado. Qual o extrato que o senhor faz dessa goleada em cima do vice-lanterna? O que foi que o senhor aprovou, que viu realmente que hoje está tendo uma evolução e o que de repente possa melhorar nas próximas partidas? Obrigado. Fazendo uma avaliação muito clara assim, eu acho que a gente não fez um grande jogo, entendeu? Eu acho que nós tivemos lampejos bons, mas nós erramos muito. Isso foi falado com os atletas ali. Por isso que eu falo assim, a avaliação do treinador, comissão técnica, ela não pode se basear simplesmente pelo resultado. Isso é uma avaliação muito rasa, assim, para a gente que trabalha com isso, né? Eu entendo que as pessoas possam estar aí e tal, algumas pessoas falando, mas a gente viu muita coisa que precisa ser melhorada. Como eu falei assim, foi uma pena o jogo do Criciúma, que eu acho que a gente jogou muito, merecia muito assim, aquela vitória. Hoje a gente sofreu mais, mas foi mais eficiente, como eu falei, assim, acho que a gente teve lampejos bons, jogadas bem trabalhadas, do primeiro tempo ali no gol do Jorginho, uma outra situação que o Jorginho fez no fundo e cruzou, assim, foram jogadas bem trabalhadas, mas a gente errou bastante. Naquele lance ali que foi invalidado por impedimento, né, o gol do Londrina poderia ter complicado bastante o jogo. Mas assim, o que fica de positivo, né? Às vezes a gente joga muito bem e não ganha, às vezes não joga tão bem assim e ganha. E se tiver que fazer os acertos com vitória, é sempre melhor do que com derrota. Obrigado. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado. Hoje a equipe veio com 3 modificações, 2 forçadas, né? Questão dele, Thierry e Eduardo, e uma, aí eu queria que o senhor pudesse explicar, mas antes, sobre o Thierry e Eduardo, o senhor soube desde sempre, de maneira prévia, que não contaria com os atletas para hoje, e se o tempo, desde que o senhor soube, foi suficiente para preparar a equipe para o que iria enfrentar hoje, e a opção meio-campo, se foi algo pontual relativo ao adversário hoje, uma questão técnica, o rodízio. Obrigado. O Eduardo, se vocês forem lembrarem um pouquinho, ele saiu ainda no primeiro tempo do jogo contra o ABC. Então, assim, um jogador como o Eduardo, já experiente, né? A gente sabe que quando sai antes do primeiro tempo é porque foi alguma coisa mais grave. Então a gente já sabia, né, que ele provavelmente não teria condições para essa partida. E agora vamos aguardar, ele está com uma recuperação boa, vamos aguardar. O Thierry fez o jogo passado, conseguiu treinar na terça-feira, acho que na terça, ou na segunda-feira. Acho que na segunda e na terça-feira ele começa a sentir, né, um incômodo. E aí a gente, na lombar, né? Não sei se um incômodo na lombar, não tem nada relacionado à questão de lesão de musculatura, mas ele incomoda muito, assim. E aí a gente tentou até o último instante, mas não teve essa possibilidade. Quanto ao meio-campo, eu acho que nós temos ótimos volantes ali. A cada jogo a gente pode pensar em uma formação, né, já que a gente tem essas possibilidades. Boa noite, antes, parabéns pelo resultado. Pegando essa sua última fala de formação, você vislumbra um pouco mais lá na frente um Diego Souza com mais ritmo de jogo, jogar mais tempo ao lado do Wagner Love, ou isso altera muito para você a característica do time? Cara, assim, a questão do Diego é uma questão de readaptação física mesmo, né? Assim, não é... O Diego é um jogador que tecnicamente dispensa comentário. A questão é o tanto que ele suporta, entendeu? Então, assim, ele ficou, se eu não estou enganado, aproximadamente 6 meses sem jogar. Você imagina o que é isso, entendeu? Então, assim, a gente está com muita atenção. E uma coisa que o torcedor tem que entender, nós somos com cuidado mesmo, porque de repente a gente dá um passo adiante daquilo que ele pode fazer, ele corre um risco grande de poder lesionar. Jogadores que ficam muito tempo parados, né, sem jogar, eles no retorno deles a atividades normais, eles têm uma tendência maior de ter algum problema muscular. Então a gente está tateando bem, conversando muito com ele, né?
Ainda bem que ele ainda veio pro jogo, porque ele tomou um trauma, tomou uma pancada na cabeça ontem. E se por um acaso ele não vem hoje, eu imagino o que as pessoas iam falar de maneira muito mentirosa. Eu fico chateado com isso, né? Eu só fico chateado com mentira, gente. Mas ainda bem que ele veio, né? Porque senão eu teria que explicar por que o Diego não estava aqui hoje, né? Ele tomou um trauma, uma cabeçada ontem, abriu 6 pontos e a gente ficou preocupado, mas ele não estava nas melhores condições dele em termos de... claro, o jogador toma uma pancada na cabeça, ele fica mais precavido, com mais cuidado, né? Mas ainda veio, nos ajudou e tenho certeza que o Diego vai nos ajudar muito aí na sequência. E o que importa para todos nós é que o esporte possa voltar aí para a Série A. Anderson, boa noite. Você chegou a falar que, apesar da vitória, o jogo de hoje do esporte não foi às mil maravilhas, mas dá para dizer que o principal ponto, talvez o que mais se destacou, foi ali na ponta direita, com muita oscilação na temporada entre Edinho, o próprio Labandeira. A atuação de hoje do uruguaio coloca talvez ele à frente nas próximas disputas pela titularidade? É aquilo que eu falo assim, quando você tem jogadores do mesmo nível, você vai dando oportunizando os dois, até que alguém possa, talvez, aproveitar melhor as oportunidades, né? O Facundo teve uma lesão extremamente importante no joelho, acho que foi no primeiro semestre ainda. E depois disso, assim, não foi cirúrgico, né? Não, ficou um tempo parado. Muito tempo parado, talvez tenha ficado mais tempo parado, não por lesão muscular, mas por um trauma. E ele voltou, ele foi voltando, e a gente observando, e eu acho que agora ele está vivendo um momento muito bom, não só o jogo de hoje, mas o jogo passado, foi muito importante, assim, criando boas situações. Isso é claro que é importante para a equipe, que a gente ganha um jogador num momento muito bom, numa fase decisiva. E o Edinho está com alguns problemas, tomou um tostão no jogo passado, teve condições para esse jogo, ficou um edema enorme, assim. Mas é uma briga boa, e aquilo que eu falei, hoje o Facundo realmente está à frente, mas nada disso é definitivo. A gente tem que estar sempre reavaliando constantemente as possibilidades, assim, e vamos continuar avaliando. Anderson, boa noite. Sei que o time não fez um grande jogo hoje. Queria que você falasse o que é que mais te incomodou na apresentação do time hoje. E se você me permite, mais uma sobre a questão do meio-campo. Você falou que tem ótimos volantes. Qual tem sido o teu critério? Tem sido o adversário, o estilo do jogo do adversário para definir, que você já colocou o Fábio com o Ronaldo com o Fabinho, já gerou muito. Qual tem sido o critério na hora da escolha? Primeiro, eu vou repetir aqui. Eu estou falando, porque a gente tem uma vitória de 4-0 e pode ser que as pessoas possam falar que a gente fez uma partida excepcional, e não foi isso, entendeu? Mas de maneira alguma eu falei que a gente fez um jogo ruim, assim. Eu acho que a gente teve lampejos muito bons e momentos que não foram tão bons assim. O placar talvez tenha sido maior do que o que a gente às vezes costuma fazer em campo, né? De construir muitas possibilidades. A gente foi muito efetivo hoje. Enquanto ao meio campo nós estamos, num determinado momento a gente teve como titulares ali o Ronaldo e o Fabinho. O Fabinho teve uma lesão, o Fábio aproveitou esse momento e foi muito bem. Em determinado caiu um pouquinho também, que é uma coisa muito normal de jovem, dá uma oscilada. O Fabinho não retornou no seu nível. Aí nós tivemos a possibilidade de trazer o Felipe, um jogador que tem uma característica diferente, assim, de construção, um jogador muito inteligente, que tem muito o jogo mais miúdo, assim, né, de aproximação. E o Fabinho retornou num nível muito bom agora nas últimas partidas. Então é uma briga boa. Eu observo bastante, assim, a semana de trabalho. Às vezes mais um encaixe diante daquilo que a gente tem de possibilidade. Às vezes um pouquinho daquilo que o adversário pode também fazer, mas eu não mudo muito a equipe em função do adversário, mas assim, praticamente a gente tem uma forma de jogar e a gente tenta manter isso em todas as partidas. Boa noite. Boa noite. Parabéns, mais uma vez, pela vitória.
Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Felipe, porque na minha visão é um jogador que entrou no segundo tempo e acabou ajudando o Sport a ser mais assertivo. Quando ele entrou, o time estava vencendo por 1-0, acabou que ele ajudou para o time vencer ali por 4-0. O senhor acha que, na visão do senhor, o Felipe, ele foi crucial para esse resultado no segundo tempo? É um jogador que vem evoluindo a cada jogo? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele. Eu acho que o Felipe, ele foi um atleta no Fortaleza. O Felipe é um jogador muito qualificado, né? Às vezes a gente... Ele faz pouca diferença se é um jogo extremamente decisivo, se é um jogo, sei lá, um amistoso, assim, a forma dele jogar é quase sempre a mesma, assim. Um jogador que não se aperta, não sente jogo, um jogador que joga, acerta, erra, mas joga. Acho que foi importante, mas acho que o Alan entra muito bem também. O Michel acaba fazendo um gol. Então, assim, acho que os jogadores que entraram conseguiram contribuir bem com o placar. Como eu falei, assim, a gente foi talvez mais eficiente até nas oportunidades criadas. Embora a gente tenha tido no segundo tempo algumas possibilidades muito boas, que a gente poderia ter feito um cruzamento, né? Em determinado momento estava Wagner e Diego na área, a gente deixava de fazer um cruzamento com dois jogadores que são jogadores artilheiros, assim. Então, nesse quesito eu acho que a gente poderia ter feito criado algumas situações melhores. Obrigado. Emerson, boa noite. A Série B continua num cenário bastante acirrado, né, de disputa ali pelo G4, né? E hoje o Sport conseguiu aí o desafio, né, abriu 5 pontos para o Criciúma, né, que é a primeira equipe fora do G4 no cenário atual. Qual é a projeção que o senhor está fazendo nesse momento, né, faltando 9 jogos para o fim da competição, em termos de pontos para garantir o acesso? O senhor acha que com esse cenário é possível que a média histórica seja um pouco superada, né, de 64, 65 pontos? Ou é mais ou menos isso que o senhor imagina para buscar o acesso? Assim, avaliando um pouquinho a tabela, você vai ver que tem muito confronto, entendeu? Hoje nós tivemos Atlético e Criciúma ontem. Hoje nós tivemos o CRB que estava ali na briga com Guarani. Não, é CRB e Guarani. CRB e Guarani. Então, assim, tem muito confronto e naturalmente essa pontuação deve baixar. Assim, eu não acho que a gente vai ter 67 pontos, 68 como limita o Felipe para um acesso. Então, eu também não sou muito de fazer projeção, não sou muito bom, né, nesse aspecto. Eu penso jogo a jogo, eu penso da gente poder conquistar essas vitórias. Bem no início da competição, eu não quero dar aqui de profeta do acontecido, mas eu falei com vocês, gente, Série B, ninguém passa ileso praticamente a competição toda. Aconteceu isso mais com o Cruzeiro, talvez no ano passado, mas tirando, você vai ver assim, todo mundo tem momentos que não são tão bons assim. Você vai ver agora na Série A, né, um clube que todo mundo estava assim já praticamente já dando esse título que é o Botafogo, né? Porque eu tenho um carinho enorme, mas está passando por um momento também mais difícil. Todas as competições de pontos corridos, elas são assim, com raras exceções, né? Com raras exceções. Então, o que a gente temia e tentou jogar o mais distante possível foi esse período sem ter vitórias, e a gente acabou não conseguindo sair rapidamente dessa situação, né, de ter uma derrota e conquistar rapidamente uma vitória. Então, era muito importante saber como é que nós iríamos passar por esse momento. Então, uma pressão grande, mas acho que nós tivemos, não só hoje, que a torcida foi fantástica, assim, no apoio, mas jogo passado também contra o ABC, a torcida do Sport que foi lá, eles foram fundamentais, assim, nos deram uma energia, o tempo todo apoiando, num jogo difícil, tenso. E eu acho que isso é fundamental, que a gente possa continuar, que o torcedor possa continuar nos abraçando, incentivando. Hoje estava maravilhosa, assim, a ilha estava fantástica, o torcedor com uma energia extraordinária. Espero que continue assim, para que a gente possa, acima de tudo, fazer com que o esporte possa retornar aí à Série A, que é o objetivo de todos. Assim. A gente possa ter o esporte
em 2024 na Série A, e é um clube que merece muito por tudo aquilo que já fez e com certeza ainda fará no futebol brasileiro. Beleza, gente? Obrigado. Aqui a entrevista coletiva.